Olá a todos que nos acompanham através deste evento intitulado Manhã Literária e que hoje nós estamos vivenciando esse evento por meio no formato digital, dando continuidade nesse evento, um evento que tem trazido a Capivari e a todos que gostam e admiram a arte de um modo geral, têm acompanhado e prestigiado o nosso trabalho. Eu quero primeiramente parabenizar e agradecer Samuel Vilares, que é um dos precursores desse evento e responsável por esse evento ter dado continuidade e estarmos até hoje, digamos assim, trabalhando e trazendo algo de bom no sentido literário para o conhecimento e engrandecimento da nossa querida Capivari. Hoje é um dia especial, eu gostaria de fazer uma simples homenagem. Na verdade, eu quero dedicar esse evento, essa manhã literária, à nossa grande artista capivariana e, por que não dizer também rafardense, Tarsila do Amaral, que no dia 1º de setembro desse mês, teria completado, obviamente se estivesse viva, teria completado 135 anos de sua existência. Tarsila do Amaral tem contribuído de forma contundente, de forma expressiva no cenário não só nacional, como também internacional, através de sua obra, através de sua expressão literária, por meio de pintura, por meio de seus quadros, que até hoje é um sucesso, é uma celebridade conhecida mundialmente, e que isso muito nos enobrece. Eu tenho aqui do lado também, que vocês estão vendo, um quadro de pintura da nossa querida Tarsila do Amaral, e que se intitula A Caipirinha e o Francês. E segundo consta pelos dados, pelas informações que eu tenho, é de que essa obra ela se inspirou em um grande modernista, também pintor francês, na ocasião, e que em decorrência da sua admiração pelo artista, ela criou essa obra e hoje intitulada Tarsilinha, a Caipirinha e o Francês. E com isso eu quero homenageá-la e também dedicar esse evento Manhã Literária de forma digital à nossa querida Tarsila do Amaral. Destacando também que nessa semana eu tomei conhecimento através do semanário de que na Fazenda São Bernardo, onde um dos últimos, digamos, ambientes de que Tarsila viveu, traz, obviamente, grandes personagens daquela época, incluindo também obras da nossa querida Tarsila do Amaral, e se foi instalado nessa semana, justamente em homenagem ao aniversário, a Sala Tarsila do Amaral, e com certeza, com isso, para atrair turistas e, obviamente, difundir o nome da nossa querida Tarsila do Amaral e, consequentemente, os nossos artistas capivarianos de toda a nossa região. Parabéns a todos que, de alguma forma, contribuíram e contribuem para que esse nome dessa celebridade capivariana continue em pauta e continue moderno até os dias de hoje. Eu também gostaria de lembrar que nós estamos num período de primavera. E quando nós falamos em primavera, nos vem à mente, obviamente, um período em que a natureza por si só
ela fala mais alto e ela nos mostra, digamos assim, a sua exuberância através da florada de suas árvores, de suas flores, e nos embeleza. E isso nos afeta de uma forma tão, tão forte, de que nós sentimos aquela energia da primavera que nos eleva e nos conduz a um momento de reflexão. E com isso, aproveitando essa oportunidade, eu gostaria de falar um pouco sobre a minha obra, que justamente traz por título Era uma Vez na Primavera. E muitas vezes as pessoas, quando eu fiz o lançamento dessa obra, me perguntaram por que o título Era uma Vez na Primavera. E eu, para explicar a origem, o porquê desse título, eu justamente buscava o nosso período de primavera, que, como eu acabei de dizer, de que é um momento reflexivo para todos nós. É um momento gostoso, é um momento saudável, é um momento em que nós buscamos, através da natureza, digamos assim, aflorar na nossa alma aquilo que tem de mais puro. E, portanto, é um momento gostoso da nossa vida, é um período gostoso, mas que, como o tempo vai passando, e por isso era uma vez na primavera, eu costumo confundir, ou melhor, eu costumo dizer que a nossa vida é como se fosse um jardim cheio de plantas, cheio de flores, de árvores. E, muitas vezes, essas árvores e essas flores representam para nós a nossa família, os nossos amigos, nossos entes queridos. E de repente alguém vai e corta uma determinada árvore desse jardim. Depois vem um outro, corta umas flores, tira umas flores. E essas flores, essas árvores que representam os nossos entes queridos, os nossos familiares, os nossos amigos, vai nos deixando. Então esse jardim, a nossa existência, ela vai perdendo um pouco o encanto, vai perdendo um pouco o brilho em face do afastamento dessas pessoas, desses entes queridos que fazem parte da nossa vida, do nosso núcleo familiar, do nosso núcleo de trabalho. Então eu costumo dizer que a nossa vida é como um jardim, cheio de flores, de árvores, do verde, e quando vai tirando alguma das árvores, vai podando as flores, o nosso jardim vai perdendo o encanto. É por isso que eu me refiro, que eu intitulei esse livro Era uma Vez na Primavera, porque foi um momento gostoso da minha vida em que, digamos, o jardim da minha vida, ele estava repleto, não tinha, digamos, não havia ausência de determinadas pessoas, determinados amigos, e dos quais o próprio ciclo da vida cuidou de afastar de nós. Então, por isso que Era uma Vez na Primavera. E eu quero aproveitar e também selecionar aqui alguns poemas, que inclusive está compilado nesse livro, de minha autoria, que fala sobre a primavera, sobre uma lembrança do nosso passado. Doce infância. Ah, se eu pudesse novamente sentir em minha alma ardente a doce alegria da vida outrora e o florir do sorriso da criança inocente. Ah, se eu pudesse novamente correr pelos campos dos amores, na bela alegria do despontar da existência.
Ah, quanta beleza existia, quantas flores, quantos amores. Ah, se eu pudesse novamente banhar-me no seio do lago, daquela risonha manhã, daquela manhã tão clara, tão viva. Ah, quantas saudades eu trago. Eu novamente queria beijos da primavera e abraços daquelas manhãs tão claras quando a vida florescia. São poemas que justamente retratam e resgatam um pouco dos nossos bons tempos, e justamente para que a gente possa refletir um pouco sobre nossa vida e sobre aquilo que fez parte de nós e que hoje, em razão do próprio ciclo da vida, não mais nos pertence. Se a vida ainda fosse bela, como da harpa um hino, se a vida ainda existisse, da minha alma um canto de menino. Se as flores ainda se entregassem pelo beijo de um beija-flor. Se nada mais existisse além daquele amor. Como a vida era bela e como era lindo sonhar. Meu amor era mais forte que as ondas lá do mar. Como é difícil esquecer um rosto que já foi meu. E como é triste recordar daquele amor tão bonito que no jardim da minha vida nunca mais floresceu. Mais uma para que nós completemos esse ciclo de recordação e de saudades de um tempo que eu chamo de um tempo dourado, em que nós vivenciamos e que dessa forma nós estamos trazendo aos nossos queridos amantes da poesia, né? Apreciadores da arte, um pouco desse trabalho para que possam refletir um pouco sobre a vida e sobre esse momento em que todos com certeza vivenciaram e participaram de alguma forma, e que hoje, é claro, o tempo deixou apenas lembranças. Recordação. Como é belo recordar os dias que não voltam mais. E como é triste sentir saudades de alguém que eu não tenho mais. Como canta a saudade daquelas tardes de agosto. Tudo era sorriso, tudo era beleza, pois eu tinha o seu rosto. Ainda eu sinto saudades daquela noite de festa. Não era sábado e nem domingo, mas sim uma noite como esta. De mãos dadas, apaixonados, andávamos pelo jardim. A banda tocava pra gente e você sorria para mim. Mas tudo nessa vida passa, e tudo o tempo consome, pois o tempo voa, ruge e foge. Atenua a dor, apaga também a tristeza, e deixa um pouco a saudade. E a esperança um dia morre. Mas tudo deve morrer, e tudo deve acabar. Um dia, se Deus quiser, e de mim você vai lembrar. Você vai lembrar daquele amor que tão humilde e sincero nunca lhe deu tristeza. E você vai dizer então, de novo, aquele amor eu quero. Eu quero aquele amor que era sincero como Romeu. Mas as lágrimas dos seus olhos dirão então, que pena, ele já me esqueceu. Essas são algumas reflexões sobre um período da minha vida que justamente representa uma primavera de um período em que nós vivenciamos e participamos. Um momento gostoso da nossa vida, daí se diz, daí a razão do título Era uma Vez na Primavera.
essa obra está à disposição. Aqueles que porventura interessarem podem entrar em contato comigo. E para encerrar, eu pediria licença a todos. Eu gostaria de falar sobre um poeta que eu tenho uma grande admiração e acho que um dos grandes poetas brasileiros e marcou muito o romantismo brasileiro de um modo geral, e que se chama Castro Alves, que é conhecido, obviamente, nasceu na Bahia. Esse poeta é conhecido pelas suas obras literárias, principalmente voltado à escravatura. Uma das suas obras, inclusive, que o consagrou, que é o Navio Negreiro, mas que acho que todos conhecem, acredito. Eu gostaria de, só para trazer desse poeta, na verdade, um outro poema, que ao meu sentir, é um poema que eu me identifico muito, que justamente fala isso que nós estamos dizendo a respeito da saudade, a respeito da nossa vida, a respeito do nosso refletir sobre algo que nós deixamos para trás. E é muito comum você, muitas vezes, com o passar do tempo, o ser humano vai buscando as suas raízes, vai voltando às suas raízes, muitas vezes a sua própria terra natal, que deixou há muito tempo, e isso fazendo uma reflexão justamente valorizando aquilo que estava do nosso lado e que por razões e que nós desconhecemos, ou por muitas vezes na busca de poder, na busca de sucesso, o abandonamos ou deixamos para trás. E esse poema é essa reflexão que eu trago para vocês, e também de grande peso, e que reflete o espírito desse grande poeta Castro Alves. Espumas flutuantes. Era por uma dessas tardes em que o azul do céu oriental é pálido e saudoso, em que o rumor do vento nas vergas é monótono e cadente, e o quebro da vaga namorada do navio é queixoso e tétrico. Das bandas do ocidente, o sol se atufava nos mares, como um brigue em chamas, e daquele vasto incêndio do crepúsculo alastrava-se a cabeça loura das ondas. Além, os cerros de granito dessa formosa terra de Guanabara, vacilantes a lutarem com a onda, invasora do azul, que descia das alturas, e cortavam-se indecisos na penumbra do horizonte. Longe, ainda mais longe, os sismos fantásticos da Serra dos Órgãos embebiam-se na distância, sumiam-se, abismavam-se numa espécie de naufrágio celeste. Só e triste, encostado a bordo do navio, eu seguia, com os olhos aquele esvaecimento indefinido, e minha alma apegava-se à forma vacilante das montanhas, derradeiras atalaias dos meus arraiais da mocidade. É que de lá dessas terras do sul, para onde eu levava o fogo de todos os entusiasmos, o vício de todas as ilusões, os meus 20 anos de seiva e de mocidade, as minhas esperanças de glória e de futuro, é que dessas terras do sul, onde eu penetrava, como o moço Rafael, subindo as escadas do Vaticano, volvi agora, silencioso e alquebrado, trazendo por única ambição a esperança de repouso em minha pátria. Foi então que, em face dessas duas tristezas, a noite que descia dos céus, a solidão que subia do oceano, recordei-me de vós, ó meus amigos, e tive pena de lembrar que em breve
nada restaria do peregrino na terra hospitaleira, onde vagara, nem sequer a lembrança desta alma que convosco e por vós vivera, e sentira, gemera e cantara. Ó espíritos errantes sobre a terra, ó velas enfumadas sobre os mares, vós bem sabeis quantos sois efêmeros, passageiros que vos absorveis no espaço escuro ou no escuro esquecimento. E quando, comediantes do infinito, vos abombrais nos bastidores do abismo, o que resta de vós? Uma esteira de espumas, flores perdida na vasta indiferença do oceano? Um punhado de versos, espumas flutuantes no dorso fero da vida. O que são, na verdade, esses meus cantos? Como as espumas que nascem do mar e do céu, da vaga e do vento, eles são filhos da musa. Este sopro do alto, do coração, este pêlago da alma, é como as espumas são, às vezes, a flora sombria da tempestade. Eles, por vezes, rebentaram ao estalar fatídico do látigo da desgraça. E como também o aljofre dourado das espumas reflete as opalas, rutilantes do arco-íris, eles, por acaso, refletiram o prisma fantástico da aventura ou no entusiasmo, estes signos brilhantes da aliança de Deus com a juventude. Mas, como as espumas flutuantes levam, boiando nas solidões marinhas, a lágrima saudosa do marujo, possam eles, ó meus amigos, efêmeros filhos da minha alma, levar uma lembrança de mim a vossas plagas? São Salvador, fevereiro de 1870, Castro Alves. Com isso, eu encerro essa manhã literária, a minha participação nesse evento. Obrigado a todos e até o próximo evento, Manhã Literária.